O próximo projeto a ser apresentado será Reciclando Oportunidades Jequitinhonha. Convidamos para apresentá-lo Tadeu Davi, Pedro Alcântara e Edmur Faria. Boa noite a todos, boa noite a todas. Bom, eu queria dizer também que é uma iniciativa sensacional. Por quê? A Semana do Ministério Público tem como tema empoderamento popular. E aí, a gente passar uma tarde inteira na sede do Ministério Público Estadual, aonde nessas cadeiras normalmente sentam, né, o procurador-geral, os procuradores gerais adjuntos, os promotores, as promotoras de justiça, os servidores, autoridades, né? E aí sentamos nós, pessoas, né, do povo. E aí isso é empoderamento popular. Por quê? Porque o povo se apropria de uma instituição que também é dele. E que ele também pode ajudar a construir a partir dessa demanda e dessas inúmeras demandas que apresentaram aqui. Então eu acho isso muito importante, viu, Paulo? Que tomara que a gente avance bastante nesse caminho. Antes da minha fala, eu não poderia me omitir. O choro do seu José aqui, e da companheira lá de Montes Claros também, mas do seu José, eu quero dar um testemunho desse homem. Quando eu conheci o seu José, foi em Montes Claros, numa reunião lá no IDENE, sentamos nós para nos reunirmos, conheci ele aquele dia, e saímos para almoçar. E no caminho, Paulo, pro restaurante, eu fui conversando com ele, e ele me disse o seguinte, assim, olha, Tadeu, se hoje existe pé de pequi nessa região, é porque nós defendemos esses pés de pequi com a nossa vida. Eu, a minha mulher e os meus filhos ficamos na porta do nosso sítio defendendo com as nossas vidas para que as pessoas não entrassem, cortassem os pés para que eles se tornassem carvão. Eu não podia deixar, eu vou guardar isso pro resto da minha vida. Então esse é o testemunho, é defender com a vida o direito que é violado a todo momento. Bom, eu vou falar então da minha parte, senão eu vou me estender demais aqui. Eu também trabalho no projeto Reciclando Oportunidades. Não vou me estender porque a Alessandra fez uma abordagem super legal, né, Alessandra? Eu só queria complementar com o seguinte: o projeto Reciclando Oportunidades é uma iniciativa do Ministério Público Estadual, Ministério Público de Minas Gerais, que através de um TAC destinou recursos para que nós trabalhássemos em várias regiões do estado com o objetivo de implantar e ou consolidar a coleta seletiva com a inclusão dos catadores de materiais recicláveis através das suas associações. A Alessandra colocou que está trabalhando no norte, nós trabalhamos no Jequitinhonha, onde o Bruno, promotor lá em Almenara, tem uma contribuição assim fundamental. O Bruno é daquelas pessoas que senta e acompanha e dá vida pelo projeto. Ele tem dado certo por conta dos técnicos, Pedro e Ana. Ana está lá, né, Bruno, fazendo já os levantamentos preliminares de gravimetria. E nós estamos agora também já atuando em outra região. Lá em Unai são 16... Lá no Jequitinhonha são 16 cidades, e Unai, na região do Noroeste de Minas, mais 6 cidades, incluindo mais 12 cidades de menor porte, que vão também se associar a esse projeto, juntamente com Patos de Minas, da onde o nosso companheiro é catador da associação, Sul de Minas, Triângulo Mineiro e Colar Metropolitano, né? Então é importante ressaltar que este projeto, com o apoio do Ministério Público, ajuda as prefeituras a cumprirem um objetivo também
constante na Lei Nacional de Resíduos Sólidos, que é a extinção até 2013 de todos os lixões, 2014 de todos os lixões existentes, porventura existentes no Brasil. E, infelizmente, em Minas Gerais, nós temos pouco mais de 300 cidades onde já tem aterro sanitário ou aterro controlado. O restante dos 500 e poucos municípios funciona através de lixão, infelizmente, né? O projeto Reciclando Oportunidades, que está aí na tela para vocês, eu não vou me ater a ele. Aonde que passa? Então, a metodologia que nós adotamos é essa metodologia, através de várias etapas. Nós temos 7 etapas desse projeto. As etapas, elas são compostas pelos requisitos necessários para serem contemplados os municípios, a assinatura de um termo de adesão, e aí começamos a constituir equipe executiva, saber se existe ou não associação de catadores em cada um dos municípios, trabalhar na formação, na identificação, tanto social quanto ambiental, dessas cidades e das suas associações. Esses levantamentos são importantes, por exemplo, a gravimetria, para saber a qualidade do lixo, o tipo de lixo que é produzido, tem ou não tem material reciclável, a quantidade de material reciclável produzido, né? E as etapas que a gente trabalha, logicamente que em construção com as cidades sempre, as realidades locais sempre interferem na construção dessa metodologia. A gente vai fazer agora em Jequitinhonha um grande seminário após as eleições, após o período eleitoral, para lançamento do projeto da coleta seletiva. E eu acho que um dado importante a ser destacado para vocês é que essas etapas da nossa metodologia, elas têm por obrigação de, conhecendo essa realidade, trabalhar no sentido de auxiliar as prefeituras na implantação da coleta seletiva. Aterros sanitários, aonde se aterra material reciclável, tem uma duração média de 5 anos. Aterro sanitário, onde não se aterra material reciclável, de 12 a 15 anos a sua duração. Então, a gente trabalha nessa perspectiva dessa implantação através dessa metodologia. E, por fim, destacar que a gente vai monitorar esses resultados através de indicadores. Quantidade de famílias atendidas, quantidade de material reciclado, se a associação hoje tem um trabalho consistente e se os seus associados têm uma renda mínima exigida por uma sobrevivência digna. Então, a diferença está aí, essa metodologia, para que a gente consiga, ao final, acompanhar e monitorar os seus resultados. Eu queria dar esse recado para vocês, gostaria de passar a palavra para o Humberto, né? Edmur, para falar sobre a Associação de Patos de Minas, que tem um apoio muito grande lá do Ministério Público Estadual. Excelentíssimos senhores promotores, senhores e senhoras, para mim é um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês no dia de hoje, e isso graças ao Centro Mineiro de Referências de Resíduos, né, aos resíduos, da pessoa, daqueles que aqui estão presentes. E meu nome é Edmur, sou da APARE, Associação Patense de Reciclagem, da cidade de Patos de Minas. Eu quero pedir a vocês que me desculpem, né, devido à minha rouquidão, né, talvez seja difícil a compreensão de vocês, mas eu peço que deem um esforço um pouquinho aí para aguentar isso aí. A Associação Patense de Reciclagem, a APARE, ela foi fundada no dia 13 de outubro de 2003. Nos seus 3 primeiros anos de existência, a APARE foi um espelho para várias cidades do Brasil que estavam com a intenção de criar a sua associação de catadores. E, inclusive, eu tive várias oportunidades de dar entrevistas para a imprensa falada, escrita e televisada, inclusive para várias cidades, e a Rádio Brás, que é a Voz do Brasil, e a Folha Brasiliense. Nesses 3 primeiros anos, a Associação Patense de Reciclagem caminhava, que era uma beleza. Mas daí por diante foi havendo aquela mudança dos senhores prefeitos,
E nós fomos deixados de lado. Isso por causa de suas divergências políticas. Porque se um prefeito inaugurou aquilo, o outro, que toma posse logo em seguida, deixa de lado aquilo que o outro iniciou. Infelizmente, é o que acontece. Seria necessário os senhores políticos se conscientizarem da necessidade de deixar as suas divergências políticas e as coisas de necessidades mais urgentes não fossem esquecidas porque outro político inaugurou, lançou aquela coisa. Como são os catadores, as associações que cuidam do meio ambiente, que cuidam da proteção das fontes naturais. Então, várias barreiras apareceram e as dificuldades, as barreiras para se transpor eram enormes. E como eu disse, quando dei posse à diretoria, a nova diretoria da APARE, nós tínhamos 1% de chance de permanecer com as portas da APARE abertas. Mas eu tinha 99% de fé em Deus. Graças a Deus, nós vencemos aquelas dificuldades. Nós transpomos essas barreiras, mas atuando de uma forma precária. Mas Deus é tão bom que mandou para nós uma pessoa que se interessou por nós, que é o excelentíssimo senhor doutor Paulo Henrique Delicoli, seu promotor de justiça. Ele reuniu-se conosco, se propôs a nos ajudar, e isso está acontecendo. E graças à sua ajuda, nós já conseguimos, através dele, mais uma prensa, uma esteira e agora a aquisição de um novo caminhão, porque o que nós temos, que é fornecido pela Prefeitura Municipal de Patos de Minas, ele já não dá conta mais das coletas que nós temos que fazer. O doutor Paulo Henrique Delicoli se propôs a nos ajudar e realmente ele está nos ajudando, porque amanhã, ao chegar em Patos de Minas, eu tenho certeza que o outro caminhão já foi adquirido, graças ao Ministério Público, na pessoa do Dr. Paulo Henrique Delicoli. Agora, a nossa questão, nesse Reciclando Oportunidades, é lutar para a implantação da coleta seletiva em nossa cidade. Vários projetos já foram feitos, elaborados pelo Poder Público Municipal, mas infelizmente ficaram engavetados. Esse último agora parece que está com 2 anos e pouco, foi elaborado um projeto, mas não saiu do papel. Nós queremos conquistar essa coleta seletiva, mas queremos estar para isso reestruturado. E nós vamos conseguir reestruturar a APARE para que possamos, ao invés de procurar a prefeitura que nos procure para que essa coleta seletiva seja efetuada. Nós contamos com a colaboração das pessoas aqui que representam o Centro Mineiro de Referências e Resíduos, para nos auxiliar nessa conquista, e também ao Ministério Público, na pessoa do Dr. Paulo Henrique, para intermediar essa negociação com a Prefeitura de Patos de Minas. Quanto à inclusão do catador, a inclusão social do catador, seria bom se nós estivéssemos assistindo aos senhores catadores, falar assim: minha esposa, arrume os nossos filhos aí que vou levá-los a uma sorveteria para tomar um sorvete. No domingo o catador falar para sua esposa: bem, se arrume que nós vamos almoçar hoje no restaurante. Isso sim, é a inclusão social do catador. Muito se fala na inclusão social do catador, mas nada se vê a respeito. As coisas caminham a passos lentos, enquanto que outras coisas que eu acho que provavelmente não teria tanta prioridade, são resolvidas rapidamente.
que os catadores são renegados e deixados de lado? Nós fizemos um requerimento da Bolsa Reciclável. Estávamos aí já aguardando agora o recebimento dessa Bolsa Reciclável. Infelizmente, apareceu um pequeno problema. Um pequeno problema no valor de R$14 mil, que é a taxa de incêndio. Foi colocada ao senhor Dr. Paulo Henrique o problema da existência dessa taxa de incêndio. Ele então entrou com um processo na tentativa de passarmos, de ser isentados dessa taxa de incêndio. E nós estamos aguardando aí por esses dias o final desse processo, com o intuito de que ele seja benéfico para todos nós. Ou seja, venha realmente a nos favorecer para que possamos receber essa Bolsa Reciclagem, porque será de grande valia para nós. Hoje, graças à ajuda do Ministério Público, nós estamos quase que recebendo um salário mínimo, o que não era recebido por nós. Muito obrigado, meu boa noite para todos.